percorra o caminho mais curto. E quando ele diz percorra o caminho mais curto, ele está apontando para nós que não precisa de muitos subterfúgios, de muitas coisas para a gente poder conquistar ou alcançar essa qualidade divina suprema, essa comunhão com a fonte cósmica em nós. Porque se a gente parar e com muita qualidade de fé e atenção e olhar profundamente para o nosso coração, essa fonte já é instalada em nós. Eu não preciso dar uma volta, acender tantas velas, fazer um punhado de situações ou de coisas. A consciência cósmica, a consciência de Deus, ela já permeia a nossa existência. Então ele diz, você pode caminhar por onde você quiser, então caminhe livremente, mas percorra o caminho mais curto. Porque para chegar até o Pai, até essa consciência de Purusha, você não precisa fazer muita coisa, a não ser fechar o seu coração e elevar os seus pensamentos. Quando a gente escuta alguém dizer, vamos orar, eleve os seus pensamentos. Primeiro, antes de orar, a gente precisa elevar os nossos pensamentos e manter os nossos pensamentos nesse lugar. E se a gente mantém vigia, não tem como a gente não escolher um caminho curto. Porque eu estou a todo momento conectado com essa fonte. Mas acenda pela fé. Nós abençoamos e você não errará. Porque aquele que tem fé está seguindo o melhor caminho, está usando do seu próprio dom e da sua própria maestria, está tomado de uma fonte de inspiração. E aí ele faz uma pergunta, eu venho te socorrer, por que você não me vê? Às vezes a gente está num estado tão profundo de lamúria, ou a gente está tão dentro de críticas e tão dentro de um sofrimento que a gente pede, mas a gente também não escuta. A gente está gritando. E eu gosto de uma música que a gente escutava bastante aqui, que é uma música evangélica que diz assim, filho, você não precisa gritar, eu estou te ouvindo. Né? Então, às vezes a gente fica gritando, implorando por ajuda, mas a gente está gritando tão alto que a gente é incapaz de escutar o que ele está querendo dizer. Então, o silêncio se faz nesse lugar, se faz necessário para que a gente possa abrir um espaço de comunhão em relação a essa consciência cósmica. Né? O alarme tocou, mas não é para a gente sair. Ame o poder da consciência pura e você conquistará. Quando a gente está no embate com nós mesmos, a gente até esquece do amor. A gente esquece de amar. Porque se a gente tiver comunhão em amar as nossas dificuldades, rapidamente a gente sai dos conflitos. O problema é que entra uma dificuldade, a gente questiona, a gente duvida, a gente cria embate, a gente não faz o inverso, é tão simples. Deixa eu trazer esse ensinamento para mim, deixa eu amar isso com tudo que tem. Pronto, passou. A gente tem um grande defeito de questionar Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que não questiona o teu mestre. Ele recebe. E no íntimo de sua consciência, aí ele consegue elaborar e sair dos conflitos. E ele traz nosso segundo ensinamento, nós estamos no 19º verso. Íngreme é o caminho para a morada da fé. Volte sua mente para a alegria da criação, que você pode exaltar o espírito, expulsar todos os pensamentos triviais e estar pronto para receber as ondas de vibração enviadas por nós.
E quando ele fala íngreme é o caminho da fé, é porque a gente sabe que não é fácil se manter nesse lugar. A todo momento acontece alguma coisa para tirar a gente desse lugar, né? As provas são muitas, mas o amor é um único amor, né? Quanto mais eu estou no lugar e na prontidão de sentir essa verdadeira fonte, a gente começa a perceber que o caminho é mais fácil de ser percorrido. E expulsar todos os pensamentos triviais, os nossos conflitos da matéria são pensamentos triviais. Quando a gente consegue transpor isso, a gente se enraiza na fé. E aí ele pergunta se a gente está pronto para receber as vibrações enviadas por essa consciência cósmica. Porque essas ondas chegam até nós. Mas muitas vezes a gente não dá muito crédito a elas, né? Eu acredito que cada um de nós precisamos reafirmar a nossa prática espiritual. A prática espiritual é um estado de vida, porque todas as outras coisas, elas passam. O trabalho passa, uma dor de cabeça passa, uma doença passa, tudo passa. Aquilo que você come passa, né? Tudo passa. A felicidade momentânea, ela também passa, assim como a dor, o medo, a raiva, a ansiedade ou qualquer outra crise. Tudo vai passar. A única coisa que se fixa firme na nossa alma é a nossa prática espiritual. É a nossa disciplina de acordar e fazer uma meditação, ou fazer uma oração, ou fazer um mantra. É estar todo momento durante o dia ancorado na prática espiritual, independente do que você faça. Não importa qual a sua função na matéria. Importa que se você traz essa prática espiritual para a tua vida. É esse reforço, essa coesão mútua com aquilo que é inefável, com aquilo que fica impregnado na alma e na essência. E se a gente não tem uma prática espiritual, a gente se ilude, né? A gente vive em maia. A gente acha que tudo que acontece na nossa vida é real e verdadeiro, porque a gente sente dor. E a dor é física. E aí eu digo, isso é real e verdadeiro. O corpo físico, ele também não passa? Então isso não é real e verdadeiro. Porque isso não dura. Se não dura, não é real. Se você se olhar no espelho hoje e na próxima quinta-feira você olhar para você de novo no espelho, você já é outra pessoa. Tanto fisicamente como consciencialmente. Quando a gente coloca a nossa prática espiritual em ação, seja ela qual for, a gente vai sentir comungar com uma fé muito maior do que aquela que a gente acha que pode expressar. É como se cada um de nós tivéssemos recebendo um bilhete para entrar num parque de diversão. Me vem essa imagem. Cada um de nós pega esse bilhete para entrar nesse estado de consciência e olha o bilhete e fala assim, acho que não sou capaz de entrar nesse lugar. Mas você tem o bilhete para entrar, por que você acha que você não é capaz? Ou é porque eu não sou merecedor, ou porque... Aí começa a trazer várias outras crenças. Ou porque ainda está conectado, que acha que eu preciso comungar com todo amor e respeito, mas eu acho que eu ainda preciso comungar com esses planos mais próximos da matéria, porque a consciência do Pai ainda é muito para mim. Mas você, espírito, não tem diferença nenhum daquele espírito que está agora entre nós trabalhando. A diferença é que estamos em corpos diferentes. Ele pode ver o bilhete e dizer assim, eu entro na casa do Pai. E você tem o bilhete e diz, ainda não sou digno da casa do Pai.
Ainda não sou digno dessa morada. Sabe quando a gente se comporta quando a gente não é digno da morada do Pai? Quando a gente se apega às nossas dores, quando a gente se apega à aflição, quando a gente se apega ao medo, aí você não é digno de entrar na casa do Pai. Quando você diz, eu estou assim e estou saindo, ancora a tua fonte de inspiração e a tua fé e transcende essa existência, porque a consciência de Brahma acolhe você exatamente como você é. A consciência de Brahma, ela não te critica pelo que você faz ou deixa de fazer. Se você senta todo dia para meditar no seu altar, ele não está criticando isso. De verdade, ele não está nem se importando com isso. Ele se importa se você leva ele no teu coração todos os dias de sua vida. Ele não está se importando se você acende a vela, o incenso. Mas a gente precisa deixar claro que há de se haver uma prática constante com isso. Tem que haver disciplina de recordar a sua verdadeira essência, de relembrar aquilo que você é, de se posicionar diante dessa fonte e diante do mundo. Um bom sadhaka, que é um sadhaka, é aquele que pratica uma vida espiritual. Um bom sadhaka não desmerece o seu sadhana, que é a sua prática devocional. E aí a gente vai para o 20º. Os pensamentos puros dos fortes de espírito se transformam em realidade, unindo aos fenômenos da vida. Era exatamente o que eu estava dizendo, né? Então, que sejamos fortes, que tenhamos pensamentos puros. A vida vai açoitar os nossos pensamentos, mas a gente tem que ser forte o suficiente para transpor os pensamentos ruins. Eu acredito que todos vocês hoje, aqui e agora, nessa ilusão de espaço e tempo, para mim hoje, vocês são almas fortes. Até porque está muito frio lá fora e vocês estão aqui. Começa primeiro por isso. Segundo, porque isso é um sadhaka. É uma prática espiritual, isso é uma disciplina e tem que ter. Se não é aqui, em qualquer âmbito da tua vida, é sair de casa e trazer essa consciência. É voltar para casa com a consciência. É abrir os olhos com essa consciência. Mas às vezes a gente precisa de um pouco de egrégora para nos fortalecer, para dizer, ufa, estamos juntos, né? Isso também se faz necessário, né? 21º. Uma oração pura acende sempre. Aos pés de Cristo floresce, prateado e radiante, como a pura chama azul brilhante que clama a palavra e irradia o cálice da exaltação. Ó Senhor, drene nossas lágrimas e perceba a chama em nossos corações. Um fogo secarei as tuas lágrimas e vamos juntos elevar o templo de teu coração. Prepare sua lareira, o Senhor se aproxima. Ele se transformou o tesouro do cálice, e isso retorna para você em chamas. Ó, chamas de duas línguas, afirma-te, tu apontas 2 vezes. Lágrimas de alegria, ó vinho do Senhor, irradiam fogo puro. Ó coração, derrama o vinho das tuas lágrimas em oferta, mas que meu coração nunca permita que a fonte de suas lágrimas se esgote. Como devo encher tua taça, ó Senhor? Quando ele fala dessa consciência crística, quando Jesus vem à Terra, então ele ilumina a sua passagem com essa consciência crística.
Então ele diz, o Cristo floresce, né? Essa consciência que emana do despertar floresce em cada um de nós. Tá aqui, tá agora, é palpável, né? Então ele fala, a chama azul clama a palavra e irradia o cálice da exaltação. Lembra que o raio azul é o raio da sabedoria, né? Clama a palavra, clama uma sabedoria. É aquilo que está além da consciência escrita nos textos ou ensinamentos, é aquela verdade em nós, né? Então a luz azul clama por essa verdade, né? E aí uma voz diz assim, em fogo secarei tuas lágrimas e levantarei-te o templo do teu coração. E eu achei bonito que ele fala assim, prepare sua lareira. Então prepare o teu coração, né? Prepare essa morada interna. O Senhor se aproxima. Ele transformou o tesouro do cálice. Eu entendo esse cálice como o cálice do Sahasrara, sabe? Pode ser? Me vem isso assim. Abre essa consciência do alto, abre esse cálice para que você possa receber essa fonte de calor e de vida divina. E aí quando derrama o cálice, ele diz assim, isso retorna em você em chamas. As chamas, faz sentido que me veio agora. Ó chamas de duas línguas. Desce o cálice, o fogo, ó chama de duas línguas. E daí pinga lá. Masculino e feminino. Yin e yang. Faz sentido, né? Desce, né? A razão e emoção. Lágrimas de alegria. O vinho do Senhor. Hoje as pessoas, quando leem essa passagem, não conseguem ampliar a consciência para esse lugar. Ele está dizendo, você pode se transformar da água para o vinho. E aí a mensagem para mim me chega assim, ó, o vinho do Senhor, a transformação do Senhor. Pode ser aquele que irradia o fogo puro. Ó coração, derrame o vinho das tuas lágrimas em oferta. Derrame o vinho das tuas lágrimas, para mim me chega assim, tende piedade. Derrame esse estado de iluminação a nós. Uma coisa que me chegou para mim quando eu estava meditando, e aí eu recebi essa meditação que eu vou dar para vocês. E eu nem sabia que o Aluane vinha, hein, Aluane? Vai conectar com a sua fonte aí. Mas me veio uma coisa profunda, porque na Índia a palavra sânscrito Diksha quer dizer receber uma bênção, né? Não estou falando desse Diksha que tem hoje a comunidade, não. Nessa grandiosidade de receber uma bênção, além de um indivíduo, né? Uma bênção de um mestre. Quando você recebe uma bênção, você se torna co-criador de uma nova realidade. Sabe aquela frase que diz assim, quando o discípulo está pronto, o mestre, o guru aparece? Me chega primeiro essa frase. E aí a mensagem é tão peculiar, porque eu mesmo não pensaria assim. Aí a mensagem me chega que pode ser que você ainda não se abriu para receber o toque de um mestre. Porém, eu tenho certeza que muitos estão de prontidão para esperar o discípulo. E eu quero aprofundar um pouco. Estar pronto
é uma opção de vida que exige esforço do praticante. E aí, quando eu questiono o guru, a mensagem que vem é: quando se vive na luz, tiramos a consciência da matéria e a colocamos no plano da alma. Precisamos ter o desejo de seguir o caminho do Dharma. Essa estrada leva a um só caminho, a consciência de Deus. Essa consciência destrói o sansara da mente. Assim, você revela o primeiro guru, que é aquela fonte interna que tem fome por Deus. E aí a frase me caiu profunda. Quando você está pronto, o guru aparece. E ele diz assim, ele não está falando de um guru aqui. Ele está falando de um guru aqui. Então, quando você está pronto, você exalta esse guru dentro de você. Entende? E aí ele ainda revela que o primeiro guru é aquele que tem fome por Deus. É aquele que quer mostrar o Deus em você. Que quer mostrar Deus em todos os lugares. Então esse guru interno meu ressalta para que eu possa ser um bom sadhaka. Para que eu possa ter uma boa sadhaka, né? Uma boa prática. Às vezes a gente ficava esperando aqui fora um mestre, né? Preciso achar alguém que me oriente, alguém que me guie, alguém que me disciplina, alguém que me coloque no caminho. E aí ele fala de enaltecer o primeiro guru, né? Precisamos então, assim como um bom sadhaka, que é um bom praticante, colocar a nossa vida em prontidão ao nosso guru interno. Para que a gente possa receber essa palavra, essa bênção dessa palavra, receber um diksha, receber uma bênção. Quando a gente recebe uma bênção, a gente começa a seguir a vida no Dharma. Que lindo, né? Profundo, né? Então eu acho que quando a gente se prostra, né, humildemente, a gente abre um campo para esse guru ressurgir em nós. Quando a gente se coloca em humildade para o outro, quando a gente se coloca em humildade a um altar, mesmo que não seja sua fonte de inspiração, mas quando a gente se coloca em prontidão e humilde à vida, a gente deixa que esse guru em nós nos abençoe. Enquanto a gente achar o dono da verdade em qualquer questão da vida, não há como receber bênçãos, né?